Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Nosso bate-papo do dia é uma pequena homenagem a você, professor, porque hoje, dia 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor e a gente está debatendo um pouquinho mais a respeito do papel desse profissional na sociedade. Além disso, alguns mitos e verdades a respeito dessa profissão. Liliane, a gente estava conversando aqui na hora do intervalo, falando sobre a relação entre família e escola, né? Como é que o professor deve lidar com isso? Porque a gente vê com bastante frequência, independente da faixa etária, que hoje a família, no caso os pais que está diretamente ligado à criança, se não outros responsáveis, essa questão de transferir toda a culpa ou toda essa exigência, não, ele não aprendeu por conta do professor, é o professor que não está ensinando bem a criança. Como é que a gente pode lidar com isso? É complicado. Desde quando a mulher passou a trabalhar, né, ela foi para o mercado do trabalho, encontrou essa dificuldade de deixar os seus filhos. Então, a creche, a escola, era o primeiro abrigo. E também, ela deixou algumas responsabilidades também para a creche. Porque, assim, a gente tem que pensar que o aluno passa somente 30% do seu tempo na escola, né? E os 70% é com a família. A educação é da família, não é da escola. Então, algumas situações, elas são importantes que a família tem que prestar atenção do que é a sua responsabilidade e qual é o papel do professor. Então, se nós formos buscar culpas e culpados, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o professor, ele tem que ter noção das regras e regulamentos da escola e do seu processo, do seu papel dentro desse processo. Muitas vezes eu costumava barrar mesmo, quando coordenador, alguns pais, porque eles queriam falar com a professora no momento da aula. Eu dizia assim, olha, o professor ele não vai poder falar com você porque ele vai estar dando atenção para um aluno. E esse professor, ele tem 22, 40 em sala. Ele vai estar deixando 40 de fora. Vamos agendar um momento? Porque muitas vezes o pai, no desespero, de estar vendo ali, na ânsia, e carregando uma culpa de não estar presente na educação, no sentido de escolarização do seu filho, né, quer transferir para alguém, porque quer resolver aquele problema. Muitas vezes é de uma reprovação, né? Muitas vezes é de uma situação comportamental que ele não dá conta e quer que o professor dê conta, né? Então, eu penso que o professor tem que responder aos pais, às famílias, com muita calma. Em um outro momento, em um dado momento. Daí a importância da escola como um todo estar dialogando. Agora, nós sabemos também que existem famílias ausentes da escola, que tem alunos que são órfãos de pais vivos, né? Mas alguém vai adotar essa criança. Então, por que não a escola começa a fazer um trabalho junto com o conselho tutelar, um trabalho com a comunidade, né? Trabalho de sensibilização do papel da família nessa escola, entender qual é o papel e a função social da escola, né? Eu não posso estar transferindo toda a responsabilidade para o professor, mas o professor também é responsável por algumas situações, né? Então, eu tenho que olhar todo o contexto que permeia a escola, todo o contexto, e prestar bastante atenção que no entorno da escola tudo mudou, né? Há 300 anos atrás, chamávamos voz micea, 200 anos atrás, né? Há 100 anos atrás, você. Hoje se escreve VC, né? Isso não significa que o aluno não aprendeu ou deixou de aprender, mas significa que a sociedade mudou. Se a sociedade mudou, se o contexto mudou, tudo está mudando, por que eu tenho que continuar agindo da mesma forma e da mesma maneira e querendo obter outros resultados?
né? Não tem como. Então, algo tens que fazer. Agora, o controle emocional desse professor, ele tem que ser muito importante. Aí eu vejo a situação voltando. Por exemplo, se for um professor que está numa situação difícil com a família, que está numa situação difícil com os seus filhos, né? E não está em controle. Então, vai da coordenação, que também são professores, vai da direção, de ter a sensibilidade de apoiar esse professor. Né? Não adianta fugir do problema. O problema sempre vai bater na porta. Agora, a forma como você resolve que é a grande questão. Agora a gente tem uma participação muito especial que diz assim: bom dia, acho que hoje o principal desafio para o professor é respeito. Ele deve ser importante como conteúdo, prática, aprendizado, escolha. Não a escolha a profissão como qualquer opção. Ame e respeite cada aluno e a sua sala de aula. Parabéns a todos os meus amigos de profissão. Liliane, profissional, que já caminhei junto em uma mão dupla. Beijos, quem fala aqui é Eliude, direto de Salvador. Então, obrigada pela sua participação, muito especial, né? Gente, a Eliude foi uma professora maravilhosa, uma professora dinâmica. Eliude, que emoção você está me dando, né? Muitos anos que eu não falo com ela, mas tá aí. Exemplo de profissional dinâmica, exemplo de profissional que batalhava pelos seus professores. Olha, e toda a nossa equipe está emocionada realmente com esse momento, um reencontro especial através do Amazonsat, através da internet. Então hoje a gente percebe que ainda existem pessoas que acreditam, ela está realmente muito emocionada. Daqui a pouco a gente faz o contato entre vocês duas para falar aí através do WhatsApp. Agora, ela falou algo muito importante, Liliane, falando sobre o principal desafio que hoje vocês profissionais enfrentam, que é essa questão da valorização, do respeito, né? Que a gente precisa ter apoio da família e de todos os profissionais, porque eu não sou professora sozinha, eu preciso do pedagogo, eu preciso do psicólogo, eu preciso da diretora, eu preciso dos meus amigos de trabalho também, né? Isso, respeito é fundamental em toda e qualquer profissão. Né? Respeito é importante dentro de casa, respeito é importante, mas principalmente conhecer o outro. Se eu não te conheço e não consigo me colocar no seu lugar, fica complicado, né? O respeito a gente também aprende. É possível aprender. Então, o professor, ele tem essa capacidade de colocar seus valores, de colocar o seu sentimento, de mostrar toda a sua energia de construção para a transformação do bem dessa sociedade, né? Eu acredito assim, poderíamos estar aqui conversando sobre todas as mazelas que circundam a área, né? Mas nós vamos falar também daquilo que é bom. Nossa, o presente que eu tive agora, o presente que eu tive semana passada, ouvindo de uma aluna minha, coisas boas, não tem preço, gente. Saber que você transforma vidas através da tua profissão não tem preço, né? Saber que fui importante enquanto coordenadora para uma professora não tem preço, né? Então isso é respeito, isso é valorização, isso é reconhecimento. Graças a Deus eu tenho isso na minha profissão. Isso que importa, né? E nós temos que batalhar, não esquecer qual é o seu papel na sociedade e lutar. Tem uma frase assim que eu gosto muito, que diz que nós devemos ter esperança, mas não esperança do verbo esperar, mas de esperançar, de lutar, de buscar e não perder esse desejo da utopia, que é possível transformar a gente. Liliane, mas começando por si, né? Muito obrigada pela sua participação. Nosso programa está encerrando, realmente uma frase para a gente refletir. E parabéns, viu? Obrigada. Uma frase acredite que você é capaz, acredite no seu aluno e busque cada vez o seu melhor. Obrigada mais uma vez, nos emocionando aqui para encerrarmos o programa. Parabéns a todos os professores, a minha mãe e a minha sogra que até hoje atuam nessa área. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente volta amanhã às 9h20. Tchau!